Bom dia, gente. Como você sabe, eu faço esses vídeos para ter vários versículos para a pessoa meditar em temas específicos da Bíblia, na tradução da linguagem de hoje. Espero que vocês possam receber esse material de bom coração, que a palavra seja viva e eficaz e transforme. Amém? O tema de hoje é acusação. Para quem não sabe, acusação é quando nós cometemos algo de errado e o inimigo fica acusando, fica atacando a nossa cabeça, para que nós nos sentimos mal, e até nos mate, mostrando que não tem mais salvação para a gente, né? Quando você se arrepende do pecado, e arrependimento não é só pedir perdão, tá? Eu entendia que era isso, era só pedir perdão, mas arrependimento é mudança de atitude. Está escrito na palavra, quando você confessa seus pecados e abandona, você vai ter a misericórdia de Deus. Por isso que muitas pessoas estão mal dentro da igreja, porque elas não conseguem se libertar dos seus pecados. E nós não devemos pensar assim, né? Se você está com dificuldade de vencer um pecado, alguma coisa, peça ajuda à igreja, confessa seus pecados diante de Deus e dos homens, peça oração, porque é difícil, nós tem pecados que vão nos assediar a vida inteira. E nós devemos realmente buscar a palavra de Deus para ter uma palavra forte quando o diabo vier nos atacar. Mas lembre, irmão, se você confessa seus pecados e o abandona, você vai ter a misericórdia de Deus. Tem pecado que vai ser uma luta constante, mas você teve culpa de ter cedido por ele a vida inteira. Por causa disso você ficou escravo. Mas a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, vamos continuar o tema acusação. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. João 3,17. É um depois de 3,16. Que é o porque Deus amou o mundo tanto que enviou o seu Filho para que todo nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer julgar o mundo no sentido de mandar todo mundo para o inferno, né? Ele quer salvar o mundo. Mas as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, abandonar e crer no Evangelho, né? E Deus vai nos limpando, vai nos transformando. Se você vive no pecado constante, sem arrependimento, sem mudança, peça a Deus para uma ajuda. Por mais que seja difícil, por mais que você vá caindo algumas vezes, vá pedindo ajuda a Deus, não desista, que aí Deus vai te transformar. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, que não militam segundo a carne, mas militam segundo o Espírito. Para os que vivem segundo a carne, para os que não vivem segundo a carne, mas que vivem pelo Espírito. Romanos 8:1. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que foi ressuscitado, está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Romanos 8, 31, 34. Você vê que Deus não nos olha com olhar de mal, Ele nos olha com perdão, com amor, Ele realmente perdoa e não lembra mais das nossas ofensas, desde que nós os abandonamos, é claro. Mas nem o diabo pode nos acusar diante de Deus se nós confiarmos em Jesus e abandonar, né, o pecado. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. 1 João 3, 20 e 21. Se nosso coração está nos condenando, nós precisamos realmente pedir perdão para o Senhor. E muitas vezes pedir várias vezes o perdão, até sentimos que Deus nos perdoou. Às vezes nós não vamos sentir tanto, porque o diabo é sujo, né? Ele acusa, ele ataca, ele quer que nós
vivemos uma vida infeliz e vamos para o inferno, que nós cada vez mais cedemos ao mal, para que nós abandonemos ao Senhor Jesus, para que nós não demos mau testemunho. É isso que o diabo quer, né? Quer destruir o nome de Deus, envergonhar a Deus, fazer com que as pessoas se revoltem contra Deus. Mas, irmãos, creiam no Senhor Jesus, Ele nos ama. Creia no seu perdão e abandone o pecado. Amém? Então eu vi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou sua autoridade. Pois o acusador de nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite foi jogado fora dos céus. Nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Apocalipse 12, 10, 11. Esse é um texto explícito sobre o final dos tempos, né? Quando o diabo finalmente for jogado fora dos céus e nunca mais vai retornar, nunca mais vai acusar ninguém. Chegou o tempo que todas as pessoas vão ter ouvido o Evangelho, vão ter se convertido, os gentios vão ter voltado para Deus e os israelitas também. O diabo já não vai mais ter seu propósito, né, de nos acusar. Vai ser lançado na terra, vai fazer o que ele precisa fazer, que é as últimas grandes guerras. E aí ele vai ser destruído, né? Graças a Deus, finalmente ele vai ter o... Destruído não, né? Lançado no fogo do inferno, né? Que destruído a gente pensa que é ser destruído eternamente e nunca mais existir, né? Isso não existe na Bíblia. Todos nós vamos ser julgados. Os que fizeram bem, creram em Jesus Cristo e fizeram bem, né? Vão alcançar a vida eterna. E os que fizeram mal vão para o inferno, lugar de fogo, enxofre, sofrimento sem fim. Esse lugar é real, irmãos. E é o preço do mal. Foi se viver fazendo mal para sempre, rejeitar Deus, blasfemar de Deus, odiar a Deus e fazer todo tipo de maldade. Amém? Como você vê, Deus não quer perder ninguém, né? Eu não sei o texto de cor que está sobre esse assunto, mas é desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Esse é um texto importante que mostra o quanto Deus nos ama, né? Por mais que o ser humano faça barbaridades, coisas horríveis, Deus ainda tem o coração de perdoar, né? Porque Ele é o Criador, né? Ele que nos gerou, nos amou até o fim. E deseja o melhor para nós. Deseja que realmente vivamos uma vida de amor, de temor e de respeito, de santidade, de pureza, de vida, uma vida sem medo do futuro, crendo no Senhor. Por mais que as coisas vão piorar, com os terremotos, com os avisos do Senhor que Ele tá irado com esse mundo que vive no pecado, ainda há salvação, irmão, ainda há tempo de salvação. Ainda podemos ser transformados. Ainda o meteoro não caiu para destruir essa terra. Ainda o diabo não... Os demônios não foram soltos na terra que vai sair a partir do meteoro. Ainda há tempo de salvação. Mas enquanto ainda há tempo de salvação, não endureça seu coração diante de Deus. Ame o Senhor Deus. Busque conhecer sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe vocês. Não deixe o inimigo te entristecer ao ponto de querer se suicidar ou coisas piores ou fazer o mal. Creia no perdão de Deus. Abandone o pecado que tanto ataca a sua vida e creia no Senhor. E Ele endireitará suas veredas, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E a causa da terra não ser consumida é sua misericórdia. Elas são infinitas. Deus abençoe.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.